Nós estamos aqui hoje para falar sobre poda de laranja. Nós temos diferentes tipos de poda dependendo da época e da idade da planta. As diferentes formas de se fazer a poda são muito importantes porque elas ajudam a manter a produção constante da planta, evitando produtividades muito altas no ano e produções pequenas no ano seguinte, a bianualidade, e também ajudam a evitar a disseminação de pragas e doenças, porque promovem maior entrada de ar e luz na planta, diminuem a umidade que fica ali dentro, quando a planta está muito fechada, a umidade fica retida e facilitam os tratos culturais, a pulverização com produtos, adubações, né? Evita também que a planta acumule muita energia com galhos que não são produtivos. Então a gente mantém na planta apenas os galhos que são interessantes, que são os galhos produtivos, e a gente concentra a energia da planta nesses galhos. A poda de formação é a poda que é feita logo após o plantio da muda no solo. Ela consiste em uma poda que a gente vai estruturar a planta para começar a produzir depois dos 3 anos. Inicialmente o que é feito é cortar o ápice da planta, né, cortar o topo da muda, deixando ela com aproximadamente 60 centímetros. Depois disso a gente conduz 3 a 4 pernadas. Isso vai variar em função do espaçamento, né, do terreno e outras coisas. Mas a gente deixa em torno de 3 a 4 pernadas. Se forem 3, a gente distribui essas pernadas a mais ou menos 120 graus uma da outra, de modo que a gente consiga abranger os 360 graus em volta da planta, um para cada lado. Isso é muito importante. Se forem 4, a gente distribui também uniformemente. Outra coisa a se observar é a distribuição vertical. Os ramos das pernadas, eles devem sair em alturas diferentes, porque se saírem na mesma altura, pode acontecer de rachar a planta na época que for produzir. Então o ideal é que, além da distribuição horizontal, a gente também tenha uma distribuição vertical dos ramos, das pernadas, para que a planta fique mais equilibrada. Dessas pernadas, quando elas estão com aproximadamente 65 a 70 centímetros, a gente corta o topo delas também deixando com 60 centímetros. Nessa etapa, a gente deixa 5 galhos, remove os demais. Dessas 5 pernadas, desses 5 galhos que são deixados, também são cortados a 60 centímetros, deixando mais 5. Então a gente tem uma planta com 3 pernadas, 5 galhos e mais 5 galhos. E aí essa é a poda de formação. Sempre que a gente for fazer algum corte, é importante a gente utilizar uma tinta, pode ser qualquer tinta de parede, à base de água, nessa ferida que foi aberta na planta, para evitar a entrada de algum fungo ou alguma bactéria, né? Uma forma de promover uma cicatrização melhor. A ferramenta, a gente pode utilizar um alicate pequeno ou uma tesoura grande de poda, vai depender da grossura do galho que vai ser cortado. Essa ferramenta precisa ser esterilizada, uma solução 10% de ácido clorídrico ou cloro, né? A cada 10 plantas faz essa esterilização do equipamento. Lembrando também que em um pomar onde se tem um setor que já tem a ocorrência de algumas doenças, como ácaro da leprose, algumas doenças fúngicas, a gente começa a fazer a poda sempre na parte mais saudável do pomar, seguindo depois para essa parte doente. E lembrando sempre de fazer essa esterilização dos equipamentos. Uma coisa importante, sempre que for realizar algum corte na planta, fazer sempre os cortes em bisel ou chanfrados, para evitar a retenção e o acúmulo de água nesse corte, evitando a entrada de doenças. Dessa forma, sempre que a água bater nesse corte, ela escorre. Essa planta, essa formação, ela demora aí entre 2 anos e 3 anos. E é importante frisar que nesse período de formação nós não podemos deixar frutos nessas plantas, para que não haja o vergamento desses ramos, né, e possivelmente prejudicando, né, a arquitetura da planta. Após a poda de formação e a colheita dos frutos, nós vamos fazer primeiramente a poda de limpeza ou poda de aeração. Como é que é essa poda? Essa poda é eliminando principalmente os ramos que nós chamamos de ramos ladrões. Os ramos ladrões são aqueles ramos que saem na base da planta, né? Muitas das vezes eles saem até do próprio porta-enxerto. São ramos que saem na direção do topo da copa, né? São ramos vegetativos que não têm produção. E eles
prejudicam o desenvolvimento da planta, não só da planta, mas também dos frutos, porque eles competem, né? Então a gente pega, elimina esses ramos, elimina ramos atacados por pragas e doenças, né? Fazendo com que a copa ela fique uma copa mais aberta, uma copa mais aerada, né? Onde você tem uma maior iluminação, né? E uma maior aeração, evitando assim o aparecimento de pragas e doenças, né? A segunda poda, após essa poda de aeração, é a poda de topo, que tem por objetivo reduzir a altura da planta, deixando a planta com mais ou menos 2,5 metros a 3 metros de altura. Por que a gente reduz a altura da planta? Para poder facilitar não só a colheita, mas também a aplicação de defensivos agrícolas, né? Copas muito altas, né, o produtor ele tem essa dificuldade, principalmente com a aplicação desses produtos. Outro tipo de poda seria a poda lateral. É uma poda que a gente faz para poder manter o raio da planta, evitando que uma planta encoste na outra, né, e evitando também o que a gente chama de plantio adensado, que prejudica o desenvolvimento não só da planta, mas o ataque de pragas e doenças, né? A maioria das plantas, dependendo do espaçamento, a gente deixa ela com um raio de mais ou menos 1,5 metro a 1,70 metro de raio. Para uma planta que tem o espaçamento de 5 por 5, vai sobrar 1,5 metro entre essas plantas. É onde o produtor ele vai caminhar, fazer todos os seus tratos culturais. A outra poda seria a poda de saia, né? Os ramos, aqueles ramos que se encontram próximo ao chão, eles devem ser eliminados, né? Para que não haja na produção seguinte a contaminação dos frutos que ali serão produzidos. Então a gente elimina, né, esses ramos próximos ao chão, né, em todo o entorno da planta, né, fazendo com que esses ramos eles fiquem mais ou menos a altura de 50 centímetros do solo. Essas seriam as podas que a gente tem pós-produção dos citros, pós-colheita. Após a colheita dos frutos e feito todos esses tipos de poda, o que nós temos que fazer no final é o pincelamento do tronco, né? Principalmente no tronco e nos 3 principais ramos, aqueles principais ramos que nós deixamos na poda de formação, né? A gente passa essa pasta bordaleza, que é a base de sulfato de cobre e cal hidratada, né? Evitando assim o ataque principalmente de gomose, que é um fungo que tem no solo, que pode matar a planta de citros. Eu, para me podar, eu carrego isso aqui. Tem a tinta, tem o cloro diluído na água, mais 10%, que todos os pés que eu corto, 2, 3 pés, eu desinfeto a ferramenta, porque não se leva a doença de um pé para outro. E as ferramentas, você tem que ter uma tesoura grande, uma tesoura pequena e um serrote. Você tem que saber o galho que você corta com a pequena, com o grande, e o resto que você corta com o serrote. E não esquecer de passar a tinta onde corta. Eu acho muita vantagem.